Eu achei na minha Bíblia aqui uma frase, uma pergunta que eu fiz, não sei quando, mas eu fiz essa pergunta aqui: você já se viu obrigado a estar onde você não queria estar? Já aconteceu com você isso? Você ser obrigado a estar no lugar onde você não queria estar? Você já passou por uma situação, eu creio que todos nós passamos por uma situação que você não gostaria de passar, você nunca sonhou com isso, você sempre fugiu disso, mas de repente você se vê dentro daquela situação, uma situação que você gostaria de fugir, nunca passar, mas está passando por ela, talvez no trabalho, talvez numa festa, lá numa reunião, talvez dentro de casa, enfim, em alguma situação que você olha e fala: eu não gostaria de estar passando o que eu estou passando agora. Seja em qualquer área da nossa vida, seja na área afetiva, seja na nossa área financeira, seja na nossa área familiar, seja na nossa área ministerial, profissional, enfim, qualquer área da nossa vida. Algo que a gente pare e pense: meu Deus, eu fui lançado dentro desse negócio aqui, as circunstâncias me colocaram dentro desse vale aqui. Quando a gente passa por isso, vez por outra, a gente até reage com um certo descontrole. Às vezes há pessoas que se revoltam por estarem passando nisso aqui. Pessoas se fecham, elas entram como se fosse uma ostra, se fecham ali, não querem conversa, elas ficam emburradas, se afastam de tudo e de todos, se revoltam, porque estão passando por uma situação que não gostariam de estar passando, mas elas estão ali. Tudo que elas querem, tudo que nós queremos quando estamos num vale é sair do vale. Eu não creio que tenha alguém aqui que, passando por um aperto, um vale desse, fale assim: puxa vida, isso está maravilhoso. Eu não creio que alguém que esteja passando por um deserto, embora a gente saiba que no deserto é onde Deus fala conosco, Deus nos ensina, Deus nos amadurece, é exatamente no vale, é exatamente no deserto, é ali que Deus vai nos amadurecendo. Ninguém amadurece só com coisa boa, o sofrimento nos amadurece, o deserto nos amadurece. Mas uma coisa eu e você podemos ter certeza, que nós não queremos passar a vida toda no deserto, nós não queremos ficar no deserto. Jesus, ele disse: olha, no mundo vocês terão muitas aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Ele está falando: olha, vocês vão passar pelos vales. Ele nunca prometeu, ele nunca disse que nós não passaríamos pelos vales, pelos desertos, pelas questões não respondidas da nossa vida. Quantas questões, quantas interrogações pessoas carregam no coração, são perguntas sem respostas, e algumas dessas respostas nós só vamos recebê-las quando estivermos na glória. Quando nós chegarmos lá, aí nós vamos perguntar ao Senhor: Senhor, por quê? Para quê? Algumas coisas são assim. Ninguém gosta de passar por um vale, e ninguém pensa em ficar no vale, e Deus não quer que você fique no vale. Esta noite eu quero profetizar algo sobre você. Se você está passando por um vale, você vai sair dele, porque o Senhor vai dar escape a você. Mas você vai sair mais maduro desse vale, você vai sair mais experiente, mais equilibrado desse vale, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o texto. Eu quero parar e pensar nessa menininha que morava lá na Samaria. E essa menininha tinha uma família. Essa menininha cultuava um Deus, o mesmo Deus que nós cultuamos. Ela cultuava um Deus. Ela estava lá na família dela, no contexto cultural dela. Pensa direitinho. Então essa menina, ela está vivendo, ela começou a crescer. Era uma menininha, era uma menina. Uma menina que dependia ainda dos familiares. Estava vivendo lá na Samaria, brincando lá na Samaria, como qualquer menina faria. Num determinado momento, o exército da Síria vai e toma aquele lugar. E dentre tantas coisas, dentro dos despojos,
O comandante Naamã, ele olha para aquela menina e ele fala: eu vou levar essa menina para minha terra. Eu vou raptá-la. Eu vou aprisioná-la. Eu vou escravizá-la. Eu vou levar essa menina para minha terra e ela vai ajudar a minha esposa. Ela vai ajudar a minha esposa. Eu quero que você entre nesse contexto para você entender algumas coisas que eu quero entregar para você nessa noite. Naamã, ele chega lá em Samaria, ele, no meio daquela revolta, aquela guerra toda, ele olha para aquela menina e ele fala: eu vou levá-la, coloca ela aí, prenda ela aí. Não, mas a minha casa, mamãe, cadê a mamãe? Cadê o papai? Cadê o irmão? Espera aí, não, eu não quero ir. Coloca ela aí dentro, leva ela. Eu não quero ir, a minha casa, a minha cama, a minha roupinha, as minhas bonecas, eu não quero ir. Ele a levou. E quando ela chega numa terra estranha, eu acho que o mais natural seria que se revoltasse com aquilo ali, que se entrasse numa depressão profunda e que desejasse morrer, porque fora tirada do seu contexto social, do seu contexto familiar, daqueles que a protegiam. Ela estava agora, de verdade, ela estava desamparada. Eu acho que, parando para pensar um pouquinho nesse texto hoje, tudo que alguém desejaria numa situação dessa é falar: olha, eu quero morrer, eu não quero ficar aqui não. Porque ela sabia o seguinte: ainda que ela fugisse daquela casa, ela não tinha como voltar para casa. Ela estava em terras estranhas. Ela não tinha como voltar. Eu vou voltar para minha casa. A minha casa é ali do outro lado. Não, ela não tinha noção nem para que lado ir. Ela sabia o seguinte: que não tinha mais retorno para a vida dela. Ela fora colocada ali e não havia mais retorno para a vida dela. Às vezes a gente passa nessa leitura e a gente passa tão rápido aqui, e a gente se apega tanto ao Naamã, que a gente esquece de parar e refletir sobre essa menina, sobre a realidade dessa menina. Mas diz o texto que ela começou a servir aquela mulher, a mulher de Naamã. E Naamã, diz o texto, que ele era um sujeito muito respeitado lá. Ele era um herói de guerra. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a sua farda. Lá fora, eles olhavam para ele como um grande herói, um homem respeitado, um homem de sabedoria, de força, de estratégia, de logística. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a roupa dele, e aí se percebia que ele tinha lepra. Ele era leproso, ele tinha um problema da lepra. E aquela menina, naquele dia, ela percebeu isso. Ela percebeu: ele é leproso. O homem que me sequestrou, o homem que me tirou de dentro do contexto familiar, o homem que me tirou de dentro da minha casa, o homem que me arrancou todas as raízes, todas, o homem que me deixou sem chão nenhum, ele é leproso. Irmãos, para quantos de nós isto seria faca no queijo, né? Para falar: bem feito, morra de lepra, bem feito. Mas aquela menina, ela olha para o comandante e ela não diz nada para ele, porque era uma menina acostumada. Quem lida com Deus é acostumado com a hierarquia. Quem lida com Deus é acostumado com a hierarquia. Quem lida com Deus é acostumado a falar as coisas na hora certa, no momento certo. Aí ela esperou, ela não falou nada com ele. Ela era uma menininha que fora arrancada de dentro da sua terra, estava sem
absolutamente sem referência nenhuma, e ela não poderia falar com o capitão, com o comandante. Ela esperou, e aí ela falou com a esposa do comandante. E que coisa bacana que ela disse. Ela chega para a mulher de Naamã e disse: antes o meu senhor estivesse, já está chamando ele de o seu senhor, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela disse: ó, na minha terra, de onde o meu senhor me tirou, tem um profeta lá, tem um homem de Deus lá, e se o meu senhor estivesse diante do profeta, ele o curaria. Ele está lá em Samaria. Ela está entregando de bandeja para a mulher. Eu não quero seguir o texto, porque o que me trouxe reflexão eu quero entregar para a igreja aqui. Eu quero parar aqui nesse texto e pensar: o que eu aprendo disso aqui? Por vezes aqui na igreja eu falo com os irmãos que em tudo na vida a gente precisa fazer essa pergunta: o que eu estou aprendendo disso? Às vezes no deserto a gente precisa perguntar: o que eu estou aprendendo do meu deserto? O que eu estou aprendendo todos os dias? Em tudo, em qualquer situação, minha e sua, a gente precisa sempre tirar uma lição. A gente só vai crescer, só amadurecer fazendo perguntas assim: o que eu aprendo disso? O que eu posso tirar e acrescentar disso aqui? E eu lendo esses 3 versículos aqui, eu paro e penso: o que eu aprendo aqui? A primeira lição que eu tiro para a minha vida, e eu quero entregar para você, e eu peço a Deus que você receba para o teu coração também. A primeira lição que eu tiro daqui é que, apesar das circunstâncias contrárias, aquela menina entendeu que deveria viver aquela nova e dolorosa realidade. Escute, apesar da circunstância contrária, ela compreendeu o seguinte: eu preciso me adaptar a isso aqui. Não significa que ela estava conformada com aquilo, mas ela precisava se adaptar àquilo. Ela entendeu que o passado dela precisaria ser superado, ainda que fosse um passado bom. Quantas pessoas estão vivendo depressão porque não conseguem se desvencilhar do passado? Não que o passado tenha sido ruim, mas porque estão passando por talvez um deserto agora, aí param e falam: meu Deus, como que era bom aquele tempo. Existe um ditado que diz: como era bom como era bom os meus maus tempos. Ela entendeu que ela precisava superar todo o passado dela, a história dela, porque a história dela agora só fazia parte do passado dela. Enquanto ela não estivesse lidando com o presente dela ali, se ela se fechasse, se revoltasse, ela iria viver o quê? Nada, absolutamente nada. Ela teria apenas uma revolta dentro dela. Nas escrituras, em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 10, o Espírito Santo de Deus, ele nos revela algo sobre isso. Ele diz assim: olha, não diga, por que os dias do passado foram melhores que os dias de hoje? Aí ele diz: porque não é sábio esse tipo de pergunta. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando em Eclesiastes. Por que no meu passado era tão legal e agora não é? Ele fala: não faça essa pergunta. Essa pergunta não é uma pergunta dos sábios. Essa é uma pergunta de quem vai ficar preso no passado. Essa é uma pergunta de quem vai viver as coisas só do passado. E se eu não souber me desvencilhar do passado, até das coisas boas do meu passado, eu não cresço, eu não administro o meu presente, e eu não faço o meu futuro. Por quê? Porque eu vou ficar preso fazendo perguntas ao meu passado. Quantos de nós ficamos presos a isto?
presos a coisas boas e presos a coisas ruins. Por que aconteceu isso comigo, Deus? Por que aconteceu isso? Eu estava bem e agora eu estou num vale. Eu estava bem e perdi. Eu estava bem e tudo fugiu das minhas mãos. Aquela menininha nos ensina hoje que é necessário a gente aprender isso, a se desvencilhar, abrir mão do passado, não perguntar algo que vai nos prender ao passado. Como eu disse aqui, muitas pessoas estão vivendo dentro de depressão, irmãos, dentro do buraco de uma depressão, do buraco de uma situação de tristeza crônica, porque elas não conseguem tirar os olhos do passado. Elas estão tentando andar para frente, olhando para trás. Ah, como eu era. Ah, como eu era. Olha o que eu possuía. Olha como eu vivia. Elas estão tentando voltar ao passado. E não há como voltar ao passado. Várias vezes eu disse para você aqui que a gente precisa aprender a lidar com o nosso passado. O nosso passado tem que ser para nós uma escola. Nós aprendemos com o passado, mas o teu passado não pode ser um restaurante. Você não pode se alimentar do teu passado. É necessário que a gente aprenda a diferença entre escola e restaurante. E quantos de nós estamos tentando nos alimentar de coisas que passaram, coisas boas, mas passaram. Se eu tentar ficar olhando para as coisas boas do meu passado, se eu tentar ficar me prendendo às coisas ruins do meu passado, eu nunca vou conseguir viver o meu presente. Se você está compreendendo isso, você diga amém. A segunda lição que eu tiro desse texto é que, apesar das circunstâncias adversas, aquela menina percebeu que havia algo de novo para acontecer na vida e através da vida dela. Escute, ela estava num lugar estranho, com pessoas estranhas, ela não tinha referência alguma, ninguém a conhecia, e muito menos ela conhecia alguém. Eu fico pensando naquela menina deitada à noite, dormindo. Cadê papai? Cadê a mamãe que vinha me cobrir, um papai que vinha dar um beijo, para falar, durma com Deus, Jeová te guarde? Cadê papai? Não, estava lá no cantinho dela, sozinha lá. Mas eu percebi no texto algo, eu percebi nessa menina algo, que em meio a essa circunstância adversa, ela percebeu que alguma coisa nova ia acontecer na vida dela e através da vida dela. No meio do vale, no meio do teu deserto, escute, não olhe para o deserto, olhe para as oportunidades que Deus vai dar a você, de alguma coisa nova vai acontecer dentro do teu deserto. Alguma coisa nova Deus vai fazer em você e através de você no deserto. É assim que Deus faz. Aquela menina, há um momento na nossa vida que a gente não tem como retornar, e ela percebeu isso. Você sabe, na linguagem do dia a dia significa queimar os navios. Existem coisas da nossa vida que são posições que nós tomamos e que agora não tem jeito de voltar. São situações que as circunstâncias nos levam e não tem jeito de voltar. Existem coisas que não tem jeito de voltar. E ela percebeu isso. Ela percebeu, não tem como eu voltar, não tem como eu ficar atrás de uma porta fazendo pirraça. Eu quero papai, eu quero mamãe, eu quero a minha família. Ela percebeu, com toda a inocência e maturidade dela, talvez como jovem, mas ela percebeu algo. Ela percebeu que algo estava para acontecer de novo, uma novidade de vida na vida dela e através da vida dela. E ela soube aproveitar a oportunidade para isso. No meio do deserto dela, no meio do vale dela,
ela soube aproveitar a circunstância. Ao invés de chorar pelo deserto, aproveite a circunstância. Ela aproveitou para testemunhar. Ela percebeu a lepra do comandante. Ela percebeu a dor daquela família. Ela percebeu o sofrimento da mulher do comandante. Porque, irmãos, para pensar. A mulher de Naamã sabia que ele era leproso, mas ela continuou vivendo com ele. Ela não disse: ó, você é leproso, não quero conviver com você não. Ela continua vivendo com ele. Eu acho que no fundo, embora ela fosse da Síria e fosse a mulher do comandante Naamã, Deus já estava ministrando também ao coração daquela mulher de que algo de novo iria acontecer na vida dela e da família dela. Eu creio nisso, porque ela permanecia ali com o esposo. E aquela menininha que fora levada como escrava, ela olhou e falou: ele é leproso, o meu senhor é leproso, ele lá fora é um comandante. Se ela fosse uma menina revoltada, ela ia saindo e fala para todo mundo: não, vocês estão falando dele aí, que ele é bom, ele é leproso, manda ele tirar a roupa dele para você ver, está cheio de lepra. Mas ela aproveitou a circunstância. Ela era escrava, mas ela nutria bons sentimentos por aquela família. Ela nutria algo de bom para aquilo. Sabe, irmãos, no deserto nosso, a gente precisa descobrir alguma coisa de boa. Deus sempre vai colocar alguém no teu deserto para te ajudar. Fala com o teu irmão: és tu? Se você for alguém de Deus, fala com ele: sou eu, mas não me peça dinheiro emprestado. Corta isso aí, já corta agora. Deus sempre vai colocar no teu deserto alguém. Escute, alguém pode te levar para o deserto, mas você nunca vai estar sozinho no deserto. Eu estou olhando o relógio aqui porque eu lembrei de uma história, não sei nem se eu conto. Já que estão insistindo, eu vou contar. 1900, meu avô menino, eu e a Cassinha morávamos em Niterói, no segundo andar de um prédio lá bem antigo. E tinha um senhor lá que ele chegou como mendigo lá na rua. Se assentou lá ao lado de uma banquinha. Ali ele pedia dinheiro, ali ele comia, fazia suas necessidades, tudo na banquinha ao lado, banquinha de jornal lá. Em Niterói a gente sabe que tem umas banquinhas assim, que você reconhece a banquinha antes de virar a esquina pelo cheiro. E ali virou a moradia dele. E a gente passava e cumprimentava aquele senhor, estava ali, dava alguma coisa para ele, e tinha uma lanchonete, e a banquinha ia sempre aqui. Um dia ele mudou de cargo, ele de mendigo passou a flanelinha. Eu estacionei o carro, ele falou: posso lavar o carro? Eu falei: pelo amor de Deus, não. O baldinho dele cheio de areia. Ele falou: mas o senhor pode dar um dinheiro? Tá. Aí ele ficava vigiando, ou dizia que vigiava os carros. Ele mudou o cargo. Aí ele já não pedia mais nada, porque ele já estava recebendo. Ele passou de mendigo, ele era mendigo, aí passou para flanelinha. Olha que bacana. Aí estava lá. Aí já começou a andar com a bermuda, mais coisa, aquela coisa toda. Cumprimentava todo mundo: ô madame, tudo bem? Doutor, chamava todo mundo de doutor, até eu: doutor, como é que vai o senhor? Tudo bem, tá. E a gente olhando aquele personagem ali, talvez você pense assim: eu nunca vou precisar dele. Como é que eu vou precisar de um mendigo que se tornou flanelinha? Talvez passe isso na cabeça da gente. Mas um belo dia, depois que ele já estava ali, já há alguns anos como flanelinha, ficou ali anos e anos. Isso também já faz
um bom tempinho. Um dia, nós estávamos na sala lá de casa, e eu ouvi um barulho, o apartamento muito velho, eu ouvi um barulho lá na cozinha, e fui lá. Tinha um visitante na cozinha, era ladrão não, era uma ratazana desse tamanho. Irmão, você está pensando que é gato? Pastor, isso deve ser gato. Gato, meu irmão. Ela estava, a ratazana, ela pulou a janela, um prédio velho, estava em cima da minha pia. Eu olhei para ela e ela olhou para mim. Eu arrepiei, ela arrepiou. Eu fiz, e ela fez. Daí eu não sei mais o que aconteceu, porque eu corri para um lado e ela correu para o outro. Mas ela correu e o barulho que deu, escute, ela entrou debaixo da máquina de lavar nossa. Máquina de lavar roupa, entrou. Uma ratazana desse tamanho entra em lugares que você não consegue imaginar. Era noite, eu estava chegando, na época eu lecionava, eu estava chegando da faculdade. Como é que eu entrei em casa e pego aquela ratazana ali, o Mickey Mouse ali, na minha pia? Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Eu tenho que acordar cedo amanhã para ir para o serviço. E agora, aí coloquei uma tábua na porta da cozinha, para não ir lá e fiquei lá, coloquei uma cadeirinha e fiquei mirando a máquina. Para quê, né? Porque se saísse de lá, se a ratazana saísse de lá, eu ia sair daqui, porque ela era mais forte que eu, irmão. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E foi entrando a noite. Foi entrando a noite. Eu falei, meu Deus, quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Naquela época eu não conhecia Jesus, mas Jesus, claro, já me conhecia. E Ele colocou alguém para me ajudar. Aquele homem que estava subindo de nível lá embaixo. Eu falei, Cassinha, vigia aqui. A Cassinha falou, eu? E eu desci, passei pela porta da sala e desci, e fui até lá embaixo, no AP do nosso amigo, que era ao lado da banquinha. Sou Juarez? Sou Juarez? Sou Juarez? Ô doutor, tudo bem? Senhor? Tudo bem. Sou Juarez, o senhor quer ganhar um dinheirinho? Dinheirinho comigo. É para estacionar onde? Eu falei, não é para estacionar, é para tirar algo que está estacionado. Ele falou, o que é? Eu menti, mas já pedi perdão, tá, irmãos? Eu falei com ele, é um camundongo. Tem um camundongo, achei um camundongo. Porque rato lá em Niterói, na praia, lá em Caraí, era só assim. Quem anda lá pela madrugada sabe disso, que as ratazanas. Eu falei, é um camundongo. Ele falou, tá onde, camundongo? Eu acho que ele estava com medo, tá ali o camundongo. Tá onde? Eu falei, tá lá em casa. Ele falou, eu vou lá. Aí subimos, eu e ele, o matador de camundongo. Ele falou, me dá um pedaço de pau aí. Aí peguei uma vassoura lá. Ele falou, onde está o camundongo? Acabar, vou estraçalhar ele agora. Irmão, eu falei, está dentro dessa máquina aí. Vou virar a máquina. O senhor permite? Eu vou desmontar essa máquina, mas eu vou acabar com esse camundongo. Eu falei, misericórdia. Eu falei, olha, o senhor vira a máquina aí, mas eu estou do outro lado aqui da ponte. Muro de Berlim, eu estou aqui do outro lado do muro. Eu já pedi perdão, hein? Não fica, olha o pastor, já pediu, eu não conhecia Jesus, eu já pedi perdão dessas coisas todas. Ele começou a desmontar. Tem chave de fenda? Eu jogava, tem. Ele começou a desmontar a máquina. Irmãos, irmãs, Jesus! Eu só vi quando
ele deu um grito: misericórdia! Que é isso que está dentro da máquina aqui? E falou: isso aqui não é camundongo, não. E aí, aquela bagunça toda, aquele negócio todo, ele corre para um lado, o camundongo, a ratazana corre para o outro. Não ele atrás da ratazana, ele para um lado, a ratazana para o outro. E assim, os dois lá dentro. Eu acho que quem de longe vendo um negócio desse fala: está tendo festa na casa. Até que ela achou um lugar para escape, pulou não sei como, saiu igual Batman. De onde entrou, saiu. Aí ele parou, eu falei: matei ele. Ele olhou para mim com cara de herói e disse: acabou. Todas as vezes que eu escuto o Galvão Bueno gritar depois de um jogo de campeonato: acabou, acabou, eu lembro dele, que ele falou: acabou, acabou. Tipo assim, fecha a janela, me dá o dinheiro, que eu vou lá pro meu AP. Aí demos o dinheiro a ele. Vai com Deus. E ele ainda me aconselhou na porta: não abra a janela, hein? Deixa, porque aí, olha só dele, porque não abra não, porque esse bicho vai descer, vai lá para o outro apartamento, aí é outra coisa. Tipo assim, né? Aí o outro, vou ganhar dinheiro com o outro. Deus sempre vai colocar alguém perto de você. Por isso que a gente precisa valorizar todas as pessoas. A gente não pode se desfazer de ninguém, achar que fulano, não, eu não preciso. Precisa sim, irmão. Nós precisamos das pessoas. Às vezes nós não precisaremos do recurso que a pessoa tem, da cultura que a pessoa tem, do dinheiro que a pessoa tem, mas nós vamos precisar sim. E pessoas vão de precisar da gente. Por isso que a gente não pode jogar fora e esquecer relacionamentos. Por isso que muitas vezes eu falo aqui na igreja: você que trabalha com o público, atenda bem o público. Atenda bem o público, porque você não sabe o dia de amanhã. Aquele que você pensa que seria o mais improvável da tua vida, é este que Deus vai levantar para te ajudar. Aquele homem na minha vida, aquele que fora um mendigo e passou a ser flanelinha, e há um tempo atrás nós voltamos lá, passamos lá na rua, ele estava velhinho lá, né, Cassinho? Velhinho, no mesmo AP, mas já velhinho. Ouça, tudo bem? O senhor não lembra de mim, não? Quase que eu falei do rato, mas não falei não. Vou falar do rato, não, deixei para lá, senão ele leva susto. Outro rato. Mas a gente não pode desqualificar ninguém. A gente não pode. A gente não pode tratar apenas as pessoas, tratar bem as pessoas que estão do mesmo nível que a gente, seja lá qual nível, talvez social, intelectual, financeiro, A gente precisa tratar o outro bem. Por isso que eu falo aqui na igreja: trate um vascaíno bem. Terceira lição e última que eu aprendo aqui com essa menininha: que apesar das circunstâncias adversas, aquela menina continuou crendo no Deus Todo-Poderoso de Israel. Eu vou repetir. Um dia eu falei isso numa igreja pentecostal. Irmãos, foi difícil recolher o pessoal de volta. Que saíram, apesar de toda a circunstância contrária, aquela menina no meio desse deserto, no meio desse vale, ela continuou crendo no Deus Todo-Poderoso de Israel. Você que está nos assistindo, vê, não há forçação de barra aqui.
Aqui é tudo espontâneo. Aquela menina, eu já disse para você, ela fora arrancada dali, da sua terra, da sua casa, da sua família, mas ela continuou crendo em Deus. Ela poderia ter perguntado: peraí, eu estou servindo a um Deus que me desamparou agora? Eu estou servindo a um Deus que me tirou de dentro da minha casa e não me defendeu e deixou que alguém me colocasse como escravo aqui numa terra distante, com um povo distante. Mas ela continuou crendo, ela continuou guardando no coração dela, mesmo no exílio. Escute, mesmo na prisão, o teu coração sempre será livre para adorar a Deus. Mesmo que alguém um dia diga para você: você não pode adorar esse Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. No meio do exílio, no meio daquela prisão dela, no meio daquela falta de referência dela, ela continuou crendo no poder de Deus. Ela guardava uma lembrança: na minha terra, em Samaria, tem um homem de Deus, tem um homem que Deus usa e que ele pode mudar a sorte daquele que me aprisionou. Ela poderia estar pensando: como que ele vai mudar a sorte daquele que me aprisionou, se ele não mudou a sorte da minha vida que foi aprisionada? Porque eu disse anteriormente a você que ela já estava percebendo que algo de novo ia acontecer na vida dela e através da vida dela. Ela fora colocada ali, Deus permitiu que ela estivesse ali, uma menina desamparada, para trazer, para tocar o coração do comandante Naamã. Talvez no teu deserto você não entenda isso, que Deus chamou você para que no meio do teu deserto o teu testemunho seja tão forte que abale o coração de um comandante Naamã por aí. Perceba os comandantes Naamãs da tua vida. Perceba aqueles que estão ao teu lado. Não murmure. Está no deserto? Não murmure. Ache o comandante Naamã do teu deserto. Estou no deserto, estou no vale, estou na Síria. Ache o comandante Naamã da tua vida. Cutuca teu irmão rapidinho, sem jogar ele no chão, e fala com ele: ache o comandante Naamã da tua vida. Ela poderia estar decepcionada, entristecida com Deus. Estou decepcionado com Deus. Eu estava adorando a Deus, a minha família toda adorando a Deus. Agora eu estou no deserto. Não. Ela estava fazendo a obra. Ela fora colocada no vale para fazer a obra. Talvez você esteja passando num vale que talvez ainda não tenha resposta. Você sabe por que não tem resposta, irmão? Porque às vezes nós não descobrimos ainda o propósito do vale. Tem gente que fala comigo: pastor, eu estou orando para mudar de emprego e não consigo. Eu falo: procure o propósito de você estar dentro de um emprego, porque talvez exista um comandante Naamã dentro daquele emprego. Enquanto você não tocar na lepra dele, não anunciar a cura para a lepra dele, Deus não muda você de nível. Se você está entendendo, enche os pulmões pentecostais e diga: a última coisa que eu quero deixar para você, essa palavra, Deus, eu tenho um carinho por ela hoje, grande. Hoje eu tenho carinho pela palavra toda, mas hoje ela está queimando no meu coração, porque ela é para você. Você que talvez esteja passando no deserto, você que está em casa, talvez querendo estar aqui e não está conseguindo vir à igreja. Essa palavra está em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Eu vou te pedir o seguinte: quando uma palavra for para você, abra a tua Bíblia e traga uma caneta e grife a palavra e faça setinhas nela. Porque uma palavra para a gente é igual presente. Um dia eu cheguei na casa de alguém e levei um presente para a pessoa. Era aniversário dela. Aí eu levei o presente e falei: olha, comprei esse presente para você. Ela falou: ah, que bacana, muito obrigado. E deixou lá. Não
não abriu, não falou nada. Eu não queria que ela gritasse também, e pulasse, quebrasse tudo, mas pelo menos abriu o presente e fala: puxa vida, eu estava precisando tanto dessa meia, né? Deus dá um presente e a gente às vezes não abre. A gente pensa que é só para esse momento. Não é para esse momento agora não. Escute, essa palavra aqui representa muito essa menina, e representa todos nós. Eu vou ler uma tradução moderna, que diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Versículo 19, receba ele agora. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro.